Na minha tradução diz: Jesus estava observando e viu os ricos lançarem seu dinheiro na casa de ofertas. A primeira parte, olhando ele e vendo ele, significa dizer, irmãos, que Jesus, ele vê tudo, não é verdade? Tem gente que acha que na hora de oferta não é uma hora espiritual também é. Porque Jesus aqui ele estava observando, vendo. E nota aqui que Jesus ele vendo ali, ele estava vendo todo mundo colocar a oferta. Os ricos lançando as ofertas. E no 2, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. No versículo 4, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Aí atente para isso aqui. Porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus do que lhes sobeja, ou do que lhes sobrava. Aí ele vai dizer: esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía. Em verdade, lhes digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que sobrava. Então, irmãos, você vê que aqui não está relacionado à quantidade. Mas Deus, ele não gosta de sobra. É eu que estou falando isso ou é a Bíblia que está falando? É a Bíblia que está dizendo. Ela deu pequenas moedas, mas ela deu tudo, e dar tudo carece um sacrifício, não é fácil, porque, embora era pouco, era tudo que ela tinha. Aí Jesus diz: já que eles lá que estão dando quantidades grandes, mas eles estão dando sobras. Aí Jesus diz: a viúva deu mais do que aqueles que deram muito, porque deram a sobra. Então, o que é que eu te aconselho? A dizer, isso aqui não tem a ver com quantidade. Não é a quantidade. Porque até nisso Deus coloca em um nível de igualdade todas as pessoas. Quem não tem, quem é mais pobre, quem tem uma vida mais equilibrada financeiramente, está tudo no mesmo nível. Porque aqui Jesus não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. Veja que a sobra não é bem-vinda no ponto de vista de Jesus. E ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. Então, até na oferta, nós precisamos colocar, irmãos, qualidade. Assim como o culto nosso precisa ser um culto de qualidade. Você não pode chegar aqui e na hora que o pastor filho estiver pregando a palavra, você ficar de conversinha um com o outro. Isso não é menosprezo ao pregador, é um menosprezo à palavra de Deus. E quando você presta atenção na palavra, você está colocando qualidade no seu culto. Oferta também é assim, irmão. Você não pode fazer tudo o que você tem que fazer e depois pegar aquela sobra que está lá na bolsa ou no bolso, para não pensar que eu estou falando só com as mulheres, o homem também. Pega lá no porta-mala do carro, porta-mala que fala? Porta-luva. Pega lá no porta-luva do carro. Vai lá, menino, pega lá. E às vezes a quantidade é até boa, encheu a mão, ó. Deu R$20. Mas é sobra, irmão. Então, Deus, ele não quer sobra. E não vou dizer que ele não recebe, mas ele tem como uma oferta inferior. Está escrito. Está aqui, ó. A viúva deu pouquinho, mas a oferta da viúva tinha qualidade. Qualidade, não foi a sobra. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, vou pegar a sobra lá e levar para a igreja. Sabia que tem muita gente que faz isso? Mas o que a Bíblia recomenda? No Velho Testamento, a Bíblia tratava e aconselhava nós, os ofertantes, a trazer as primícias. O que é primícias? A primeira parte.
Recebeu lá seu salário, tira uma oferta para Deus. E não estou nem falando do dízimo, estou falando de uma oferta. Fiz tudo, paguei isso, aquilo outro, a Shopee, a Shein, é Shein que fala? Não sei o que e tal. Agora tem lá vê lá. Tem uma sobrinha lá. Não faça isso. Traga para Deus uma oferta de qualidade. Detalhe, não é o pastor que está observando. Quem está observando é o versículo 1. Jesus estava observando e viu os ricos lançarem seu dinheiro na casa de oferta. E viu também certa viúva pobre lançar 2 pequenas moedas. Aí Jesus disse, em verdade vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Veja, irmãos, deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Deu a sobra. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Não quero que você dê tudo, não quero que você passe a necessidade para ofertar na igreja. Agora, coloca qualidade na sua oferta, não pega a sobra, não, porque não é agradável. Amém? Recebe essa palavra, é um ensino, né? Para a nossa oferta. Porque aí, irmão, você vê pessoas. De vez em quando alguém chega em mim e diz, faz-me pergunta nesses sentidos. Mas tem um segredo, irmão. Talvez o que você precisa aprender está sendo ensinado agora. O segredo é colocar Deus em primeiro lugar, inclusive na oferta, na contribuição. Porque se eu dou sobra, irmão, eu estou colocando Deus meio de lado. Mas se eu... Davi disse que de maneira alguma ele ia ofertar a Deus algo que não lhe custava nada. Não, eu vou pagar. Lembra da herdade lá que ele precisava lá e tudo? Ele disse, não, eu quero pagar um preço justo. Por quê? Porque ele estava apresentando algo para Deus. Então, você se prepara tanto para um casamento, para não sei o que, ensaia, como vai ser a entrada. E aí para Deus, não, vamos fazer de qualquer jeito? Não, isso não agrada a Deus. Deus precisa... A Bíblia aconselha que para Deus tem que ser o melhor em tudo, inclusive também a oferta.